Cadê o Leandro? Leandro tá aí? Oi? Essa parábola, ela foi contada por Jesus. Jesus contava muitas parábolas, né? Que era uma forma de você passar um ensinamento através de uma história que era comum às pessoas, para passar um ensinamento para que se marcasse, né? Na época, a tradição era oralidade. As pessoas não tinham um livro para ler, não tinham a Bíblia para ler. Então era muito comum você trazer uma história para que o ensinamento ficasse exemplificado, ficasse marcado, ficasse fácil de ser passado de pai para filho, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Então, essas parábolas, elas são muito ricas, porque trazem histórias que nos trazem exemplos muito marcantes da direção que temos que tomar. E essa parábola, ela é interessante porque ela é um pouco contraditória. É uma parábola que você, em princípio, você fica, né, a pulga atrás da orelha, nossa, que negócio esquisito. Na verdade, você chega no final, você não entende nada, quase, praticamente. E eu já vinha estudando ela, me aprofundando nela, e gostaria de passar para você. O tema dessa palavra vai ser caridade, né? Como que a gente pode usar as posses, o que temos, para ajudar os outros. Então vamos ler aqui essa parábola e vamos tentar tirar um exemplo bom disso tudo, tá? Vamos lá. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, naquela época, o mordomo, ele tinha esse nome vinha de mordomia. A pessoa realmente tinha uma mordomia, o quê? Ele era uma pessoa de confiança para tomar conta dos bens de um senhor, né? Era mais ou menos como se fosse hoje um imobiliário. Era como se a pessoa tivesse vários imóveis, né? Hoje, como que funciona hoje? Você, no caso, por exemplo, eu moro aqui, eu tenho 15 imóveis lá em Niterói. Eu deixo numa imobiliária, ela vai alugar e parte do dinheiro ela vai depositando na minha conta, né? Mas como que era naquela época? Sem telefone, sem conta, muito mal se tinha um dinheiro, né? A pessoa recebia a mordomia e ela ficava responsável por gerir aquela terra. Ela arrendava aquela terra para pequenos agricultores e esses pequenos agricultores tinham que retornar em produtos, em parte da colheita, né? Um valor fixo. Você vai pegar tantos metros de terra, vai pegar o sítio do pastor aqui e vai ter que estar no final 50 barris de azeite, um exemplo. O outro vai ter que dar tanto de farinha. O outro, dependendo do que você for plantar, era acordado um preço para no final da colheita você ter que cumprir aquele contrato. E isso era um pouco de sorte também, porque muitas das vezes a colheita podia ser muito boa e você era um contrato fixo, né? Você tinha que estar lá 15 barris de azeite. Se fosse muito bom, você dava 15. Se fosse muito ruim, você também deveria dar 15. Então era um contrato um pouco de risco. E a colheita, né, quem trabalha com a terra, você sabe que muitas vezes você colhe muito bem e às vezes você colhe muito mal. Mas era a forma da época. O mordomo cuidava dessa relação, né, com os arrendatários. E de tempos em tempos o senhor da terra vinha para colher, para resgatar, né, a renda daquela terra. E o mordomo, ele não trabalhava, ele tinha essa mordomia, o trabalho dele era tomar conta ali da terra.
Então, ele começa falando que havia um mordomo, né, de um homem rico, ao qual tinha, e foi acusado perante de dissipar seus bens. Quer dizer, ele não estava fazendo da melhor forma, estava desviando alguma coisa, não estava cuidando, a gente não sabe exatamente o que é, mas que não estava honrando da forma que era para ser o trabalho dele. Aí vamos lá, 2. E ele, chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Prestas contas da tua mordomia, porque já não poderias ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer, para que, quando for desposado da mordomia, me recebo em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assentado-te já escreve 50. Quer dizer, nesse exemplo aqui, ele pegou e cortou 50 medidas de azeite. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma sua conta e escreve 80. Quer dizer, diminuiu 20. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Tá? Aí é uma história que dá um nó um pouco na cabeça, né? Porque o Senhor, em princípio, acha bonito, né? Louva o mordomo por ter, vamos dizer assim, agido um pouco de má fé, né? Ter ido ali e ter adulterado as contas, né? Então, você olhando com os olhos materiais, você não consegue entender essa parábola. Por quê? Porque você adulterar, você, vamos dizer, passar o dono para trás, não é louvável, isso Deus abomina. Mas quando você começa a olhar com olhos espirituais, você começa a entender quais são os olhos espirituais que você tem que olhar. Quem que é o homem rico? Quem que é o dono de tudo? Deus, né? E todas as posses que a gente tem, tudo que a gente tem, nós somos o quê? Mordomos. Nós gerimos o que é de Deus, né? Nós pegamos o que a gente não tem, a gente pega um ouro, uma prata, um tempo, saúde, que não são nossos, foi emprestado, foi concedido por Deus, e como que a gente faz? Nós somos exatamente esse mordomo. Essa parábola tinha como plateia, era direcionada para os filhos da luz. Quem são os filhos da luz aqui? Os discípulos, os fariseus, as pessoas aqui hoje, quem que são? Somos nós, que muitas das vezes nos achamos que somos filhos por causa de um batismo, por causa de uma palavra, mas na hora de dividir nossos bens, é cada um para si e Deus para todos. A pessoa chega precisando de uma ajuda, o máximo que a gente faz é, eu vou orar para você. Mas será que a pessoa está precisando de uma ajuda espiritual ou está precisando de uma ajuda financeira? Então, essa parábola foi destinada para os filhos da luz, que eu espero que aqui todos nós sejamos filhos da luz, né? Mas ela dá a tapa de luva de pelica nos filhos da luz, falando que os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O pastor já teve bar, precisa de dinheiro para poder beber, pastor?
Precisa. Você chega num bar hoje, se você chegar ali num bar, você chega lá, poxa, eu tô sem dinheiro, é o famoso serrote, um cara, não, senta aí, vem cá, vamos jogar um baralho, toma um merra aí, não sei o quê. Agora, o que é mais fácil? Você conseguir uma ajuda para pagar uma luz, uma ajuda de uma cesta básica, ou uma droga, uma bebida. Isso eu estou falando para nós aqui, igreja, entendeu? Qual a destinação que você está dando, você como filho da luz, para seus bens, para sua capacidade? O Felipe até pregou aqui esses dias falando de como ele gosta de ouvir as pessoas, dar o tempo dele para ouvir as pessoas. Isso é uma forma de caridade, né? Porque tempo é dinheiro, né? Você, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Você tem tempo para quê? Entendeu? Depois que morrer, e aí? O tempo é de quem? Quem te dá tempo? Deus que te dá tempo. E você é o mordomo infiel. Você está aqui numa mordomia e não tem tempo para fazer o bem. Mas isso dali é difícil. É difícil, eu vou ter que nem aqui a pastora começou a dar aula, né, para os novos, para a banda. Ela precisa se dedicar, precisa dar dor de cabeça, dar trabalho, e assim todos, né, que se propõem a fazer alguma coisa. E sem trabalho, sem você abdicar do que é bom para você, você não consegue fazer nada para ninguém, porque você sempre vai ser o rei de si. Você sempre não vai ter tempo porque você tem que ver mais televisão, porque você tem que trabalhar mais, então você está muito cansado. Você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar... Você sempre vai arranjar uma desculpa para não fazer aquilo que precisa. Porque esse mês eu tenho muita conta, então não posso dar, porque eu tenho que fazer uma viagem. E você sempre vai postergando, sempre vai sendo um mordomo infiel. E aí? E quando Deus falar para você, traz o teu livro, deixa eu tomar conta do que que é meu, que eu te dei, que eu deixei com você, seu tempo, seu dinheiro, suas forças, dá-me conta aqui o que você fez na sua vida. E aí? Tem gente que ainda tem tempo, né? No caso aqui, esse cara ainda teve tempo para correr e fazer alguma coisa ainda. Mas e se você não tiver tempo, né? Então, a gente tem que se sacrificar, se abdicar para fazer jus da mordomia que Deus nos deu, tá? E é interessante essa parábola que Deus vai escrevendo os mínimos detalhes, né? Você percebe que quem que foi ao encontro do arrendatário, lá do quem devia? Quem que foi ao encontro? Foi o mordomo ficou de braço cruzado ou ele foi ao encontro? Você está indo ao encontro de quem precisa? Ou você fica, não, se estiver precisando vai bater na minha porta. Não, meu pai está lá, está triste, mas a hora que ele não aguentar mais, ele vai me ligar. O mordomo, Deus elogiou que ele foi ao encontro de quem precisava. E outro detalhe que é bem interessante, tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Então, o mordomo, ele não pegou para si a dívida. Ele não chegou ali, você deve quantas medidas de trigo? Faz o seguinte, zera tudo, bota para mim. Não, ele fez numa medida. A gente tem que tomar cuidado para não tirar a cruz que está no outro e botar em cima da gente. A gente vai ali ajudar, né? Vai ali, a dívida,
Magali está com um problema. A dívida dela, a gente costuma falar, fulano está no deserto, deixa que o deserto vai curar. Será que esse é o mais certo, de simplesmente largar o deserto curar? Magali está com um problema. A dívida dela não é comigo. A dívida dela é com Deus. Mas Deus fica feliz quando eu chego lá. A dívida da Magali era de 100, com Deus. Eu chego lá, Magali, eu vou te ajudar, vem cá. Aí eu corto a dívida da Magali com Deus, que era 100, passa a ser 20, passa a ser 80, passa a ser 60. Nota que a dívida da Magali não é comigo, né? O problema da Magali, o problema do pastor, o problema do Leandro, não é comigo. Porque não é um perdão que eu estou envolvido. É uma dívida que é com Deus. A pessoa está passando dificuldade porque não semeou, não plantou. Então a dívida é com Deus. Está passando dificuldade, está com problema de saúde, está com problema de relacionamento. Tudo isso por quê? Porque não andou no caminho. Então a dívida dele é com Deus. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Mas eu vou lá e reduzo a dívida que ele tem com Deus. Deus ama quando nós reduzimos a dívida do outro com ele. Deus quer isso. Jesus fez isso por nós. Então, nós temos que, como na época Jesus falou, aprender com os filhos do mundo. Porque muitas das vezes a gente vê mais iniciativa, mais disponibilidade fora da igreja do que dentro da igreja. Então, essa parábola nos traz essa necessidade de você ir ao encontro, fazer doer no seu bolso, você se abdicar de tempo. É isso que Deus aqui, como Senhor, se agrada, como Ele se agradou nesse exemplo. Aqui não é uma parábola que você vai olhar com olhos, né, materiais, como se fosse uma coisa que não consegue se entender essa parábola dessa forma. Então, tanto que no final, vamos continuar lendo aqui. O 9. Que eu até falei com o Leandro aquela vez. E vos digo, grajeei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vós recebam eles nos tabernáculos eternos. Quer dizer, do mesmo jeito que Jesus falou lá atrás, se você tivesse alguém, várias passagens que no julgamento seria uma testemunha contra você, aqui ele fala, aproveite as injustiças da vida, porque por mais que você trabalhe, o dinheiro que você tem advém de uma injustiça, advém de uma guerra, de uma exploração, por mais que você faça jus, o mundo, a justiça dos homens é injusta. Então, o seu dinheiro, o seu tempo, aproveite essa injustiça do mundo para grajear amigos, fazer amigos, as suas posses, dinheiro mesmo. Às vezes a gente fala que a pessoa tem um escorpião no bolso, entendeu? Então, para fazer amigos, e esses amigos estarão juntos com vocês nos tabernáculos eternos. E após essa parábola vem a parte que é mais conhecida, né? Eu vou, o 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quer dizer, se Deus te deu dinheiro, te deu um tempo temporário, te deu tudo que você tem aqui e você não está sendo fiel, para que Ele vai te confiar uma vida eterna? Para que Ele vai te dar algo muito mais valioso? E se a lei não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, vem trazendo essa ideia que a gente não tem nada, a gente está de passagem nessa vida. E se a gente não consegue dar o que não é nosso, que a gente não vai levar, imagina o que for eterno. Vamos lá. 12. 12 já foi.
13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então ele vem trazendo essa parábola destinada aos filhos da luz, falando bem explicitamente da riqueza. Use a riqueza que você tem, todo tipo de riqueza, mas principalmente o dinheiro, o teu tempo, a tua alegria, o teu esforço, para fazer amigos, para agraciar amigos para a sua vida eterna. Tudo aqui é passageiro. Então, essa parábola já falou muito comigo, há muito tempo eu carrego ela, e eu acho muito importante vocês terem essa importância de você ir ao encontro, de você cortar na carne. Caridade a gente não faz com o que sobra, mas faz também com o que te falta, tá? E você ter também equilíbrio para você não carregar a cruz do outro. Cada um tem a sua cruz, tá? Então, a palavra breve que eu gostaria de trazer para vocês. Um outro dia eu posso trazer ela mais chegada. Obrigado.